Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Segure os Vagões, que conta com a presença muito especial da ex-integrante do Trem da Alegria, Bárbara Lívia. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite do Luiz, Falar que eu tô bastante animada para esse primeiro podcast. Tenho certeza que virão perguntas bem legais aí e vai dar pra gente conversar bastante. Vamos lá? Então, para começar, eu vou pedir para você se apresentar, dizer de onde você é, o que você faz, quantos anos você tem. Fique à vontade. Bom, vamos lá. Então, meu nome é Bárbara Lívia, eu tenho 30 anos, eu nasci em Sorocaba, pequenininha fui morar em Piracicaba, então eu sou metade piracicabana, metade sorocabana, e depois eu voltei para Sorocaba para fazer faculdade. Eu fiz faculdade de medicina e hoje eu moro em Santos, sou médica formada, estou fazendo residência em ortopedia e traumatologia aqui na Santa Casa. E como que era a sua vida antes de entrar no meio artístico? Você era uma criança tranquila, pensava em entrar para esse meio na época? Eu era tranquila, mas eu sempre fui bastante artística, digamos assim. Então eu sempre gostei muito de cantar, gostei muito de dançar, então eu fiz balé desde os 2 anos de idade. Eu cantava, assim, mais karaokê, depois eu fiz coral na época da escola. Então eu nunca imaginei que eu fosse seguir para essa área de gravar CD, de participar de musical, nada disso. Mas eu sempre fui bastante artística. Gente, que legal, já era de você isso, né? E como que você foi parar no musical Les Misérables? Bom, a história do Lemis, ela é bem legal, na verdade. Eu tava morando em Piracicaba na época, tava na 4ª série, tinha 10 anos de idade. E saiu na época, no jornal de Sorocaba, um anúncio falando sobre as audições do musical. Na época, minha tia, lá de Sorocaba, viu no jornal, ligou pra minha mãe e as duas se inscreveram e me inscreveram também. Pra mim foi surpresa, na verdade eu fiquei sabendo no dia anterior, à noite. Minha mãe falou assim: filha, amanhã a gente vai pra São Paulo, tem um teste lá pra um teatro. E a gente não imaginava que era uma coisa tão grande, a gente imaginou no início que fosse um teatro mesmo, de final de semana, sabe? Alguma coisa que não fosse demandar tanto tempo. Acabou que quando eu cheguei lá, na primeira audição, tinham muitas crianças, todas elas preparadas, com partitura, com treinador vocal, e eu, na verdade, estava bastante perdida. Eu entrei, era uma banca internacional, me apresentei, e aí eu cantei uma das músicas que eu costumava cantar no coral, na época do coral do colégio, eu acho. Enfim, cantei a capela, nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Lembro que cantei essa música, e aí desse dia já fui automaticamente pro último dia de seleção, que aí nós já estávamos as 4 meninas, que foram as 4 selecionadas pro musical, e a gente revezava, os papéis. Enfim, foi assim, de repente, eu tava dentro de um dos maiores musicais da Broadway, e, enfim, um grande musical que veio pro Brasil e trouxe os próximos, Foi uma super, ultra, hiper, master experiência. Você acha que essa experiência do musical é uma experiência que você viveria de novo? Com certeza eu viveria de novo. Mas eu acho que a gente vai falar sobre o Trem da Alegria. O Trem da Alegria foi muito legal mesmo. E foi uma fase em que eu cresci, em que eu amadureci, em que eu aprendi muito sobre responsabilidade e compromisso, Mas assim, um musical eu faria de novo. Eu me vejo assim, daqui a alguns anos, voltando a fazer parte de algum musical. Na época, vocês do elenco acabaram virando amigos? Como que eram os bastidores? Sim, viramos amigos, porque primeiro que a gente teve uma fase de ensaios, Não lembro agora quanto tempo que foi, talvez 6 meses. E depois a gente ficou 1 ano em cartaz, O musical, ele estava em cartaz de quarta a domingo. E eu tinha 1 dia de folga. Então, eu ia, pelo menos aí, quarta, quinta, sexta, sábado, pelo menos 4 dias eu tava em São Paulo. E eu fazia bate-volta, eu ia e voltava, porque eu tinha escola no dia seguinte de manhã, E aí, nos momentos em que a gente tava lá, a gente tava sempre muito junto.
principalmente as crianças, mas também os adultos. Então eu fiz bastante amizade com o pessoal do elenco, a gente tinha aniversariante do mês, a gente tinha algumas confraternizações, e inclusive quando fez 10 anos do musical, eu tava morando em São Paulo na época, a gente conseguiu se reencontrar, foi muito legal. Nossa, rolou até encontro? Caramba, vocês devem ter matado a saudade, né? E como que foi a transição do musical para o Trem da Alegria? Você fez testes, é isso? Isso. Na época do musical tava quase para acabar a nossa temporada. Eu lembro que foi divulgado lá mesmo que seriam realizados os testes pro Trem da Alegria, pra nova versão do Trem da Alegria, né? Que a BMG tava lançando. Eu fui para São Paulo, fiz o teste, inclusive no meu primeiro teste, eu cantei a música do Lemis. Eu inclusive fiz como se eu fosse a pequena Cosette numa cadeira, fazendo aquela carinha, e interpretei toda a minha música do Lemis. E aí, depois disso, já teve mais um outro teste que nós éramos em 4 ou 5 e já gravamos em estúdio para ver se ficava tudo bem, se combinava, e aí deu certo. E você se lembra como foi que soube que entrou no trem? Olha, eu não lembro exatamente como é que foi. Eu lembro que um dia eu tava lá, e a gente tava junto, e a gente tava gravando e se divertindo, né? Mas o que eu sei é que, num primeiro momento, foi falado que seria interessante que eu mudasse realmente para São Paulo ou para o Rio, para poder facilitar essa ida e volta, né? Esse deslocamento aos programas de TV, aos shows. Mas aí meus pais, a gente, enfim, em conjunto decidiu que a gente continuaria morando em Piracicaba e faria acontecer. Então eu não lembro exatamente o momento que eu fiquei sabendo. Eu sei que de repente eu já estava lá. Muita gente não sabe, né? Mas o grupo teria uma quinta integrante. Ela se chama Giovana Vilarim. E o último menino não seria o Iago. Mas alguma coisa mudou até chegar no que conhecemos? Não, foi isso mesmo. Foram essas mudanças, mas na verdade eu não sei claramente, talvez os meninos saibam mais. Mas eu lembro que quando a gente fez a gravação em estúdio, que ainda era parte, né, das audições, digamos assim, do teste, que foi o último teste de todos, eles fizeram 2 versões. Então eles fizeram o grupo 1, que gravou, o grupo 2, que gravou. E eu sei que a gente gravou a música Show Preguiça, essa daí. Enfim, e daí que foi definido qual que seria o grupo oficial, entendeu? Não acredito que vocês gravaram a música Show Preguiça, famosa na voz da Eliana. Meu Deus, que máximo isso. E como que foi o processo das gravações do primeiro CD? Bom, as gravações do primeiro CD... Lu, você sabe que eu tô com 30 anos, na época eu tinha 12, né? Então faz bastante tempo, tem coisa que eu não vou lembrar, tá bom? Mas as gravações do primeiro CD, a gente recebia um CD demo, que tinham vozes, né, de outros artistas cantando as músicas, e a gente estudava e depois ia pro estúdio e gravava essas músicas. Você tem lembranças do ensaio para o disco no Hop Hari? Tenho sim. Eu lembro que o Hop Hari ele fechou pra gente poder gravar realmente o primeiro clipe, né, o clipe do Unité. Teve uma parte que foi bem legal, que foi a parte da montanha-russa. Se eu não me engano, eu e a Sayuri, as meninas, a gente foi no primeiro carrinho, sem medo, e aí os meninos tinham um pouquinho mais de medo. E foi bem legal, nossa, tava um dia lindo, bem ensolarado, foi toda a equipe junto com a gente, a parte de maquiagem, a parte de figurino, e foi muito especial, muito bacana mesmo, até hoje, quando às vezes eu passo lá na frente, eu lembro. Um sonho de todos os fãs da geração dos anos 2000 do trem é que o clipe de Unité vaza. Aliás, aonde foi parar esse clipe, gente? Bah, acontecia muito de reconhecerem você na rua? Olha, acontecia. Não vou falar que é muito, né? Mas acontecia bastante. Inclusive até hoje em dia, de vez em quando, parece alguém que lembra da minha carinha. Não mudei muito, né? Mas era bem legal. Eu lembro que na escola, porque eu fazia bate e volta, eu continuei na escola normal. Então tinha as crianças mais novas que gostavam bastante. Então faziam cartinha, davam presente, e aí eu dava autógrafo. A gente tinha um cartãozinho padrão de autógrafo, que era bem legal. Inclusive eu tenho vários em casa ainda. E aí de vez em quando a gente conseguia distribuí-los, era mais fácil, né? Essa parte de ficar escrevendo um a um.
Mudando um pouco de assunto, agora cite 3 músicas que você mais gosta do primeiro CD e cante uma delas. Ixi, Maria. Bom, do primeiro CD eu gosto muito, muito, muito de super-heróis. Eu adoro Trem Fantasma. E... ai, meu Deus, 3 é muito pouco, eu gosto de tantas, eu amo Terra do Amor. Lá todo mundo é feliz, só tem amor e borboletas voando de flor em flor. Ninguém é mal, lá ninguém é triste. Eu não tava preparada, mas essa música é linda, 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 linda. Meu Deus, que linda! Bravo, bravo, arrasou! Bah, você e a Saori foram entrevistadas pela Marília Gabriela, não é? O auge. Como que foi? Conta pra gente. Fomos sim. Foi acho que uma edição especial do Dia das Crianças. Foi muito legal. Até hoje eu falo, ó, fui entrevistada pela Marília Gabriela e apareci no Esporte Espetacular, fiz um gol no Maracanã. Mas foi bem legal. Eu tenho gravado, inclusive, preciso procurar. Mas eu tenho gravado sim. E no final dela pergunta, né? Fale uma frase. Eu não consigo lembrar a frase que eu falei. Mas eu lembro que foi muito especial, gente. É incrível ser entrevistada pela Marília Gabriela. Então, aproveitando que a gente está falando de programa, eu vou citar alguns programas de TV e você me fala o que lembrar referente à participação que tiveram, beleza? Domingo Legal. Do Domingo Legal, minha lembrança é mais que realmente foi o nosso programa de lançamento, digamos assim. Foi bacana, foi legal, mas não foi das melhores experiências que a gente teve como grupo dentro da televisão, né? Mas isso aí fica para uma próxima conversa. Eliana e Alegria. Eu amava o programa, adorava a Eliana, ela era como se fosse nossa madrinha, então ela ajudou muito a gente sempre, nosso escritório era um do lado do outro, então a gente tinha bastante contato, se conversava. Ela acabou se tornando uma grande amiga nessa época, né? E que a gente admirava e olhava e falava, nossa, que legal, ela faz assim, ela faz assado, enfim. Acho que a gente tomou ela bastante como exemplo de profissional e de pessoa, né? Raul Gil. O Raul Gil, ele era super simpático, a gente foi algumas vezes no programa dele, mas eu não tenho muitas lembranças. Teleton. Teleton foi uma experiência super legal, né? Porque é um evento gigantesco, beneficente. A gente, inclusive, ganhou algumas lembranças das crianças na época, e eu tenho até hoje, inclusive, um dos quadros do Teleton, ele tá no meu quarto lá, em Piracicaba. E todas as vezes que eu volto pra casa, eu vejo e lembro, né? É uma lembrança muito gostosa. Xuxa no Mundo da Imaginação. A gente foi algumas vezes também no programa da Xuxa. Ela era uma mãezona, assim, super simpática e fofa. Ela levou a gente no camarim pra conhecer a parte das roupas, dos calçados. Eu lembro que ela tinha uma gaveta só de acessórios, então eu achava o máximo. Cada um deixou, né, sua marca especial aí, quando a gente teve a oportunidade de passar nesses programas. Na época do Trem da Alegria, seus ídolos eram Sandy Júnior e Mariah Carey, e você lia muito Harry Potter. Hoje em dia, o que você ouve e o que você lê? Vou te contar que se eu pudesse ler de novo todos os Harry Potters, eu leria. Inclusive, saiu o último esses tempos, alguns anos atrás, né? Que esses tempos parece que tá passando tão rápido. E eu engoli o livro, eu adoro mesmo, gosto muito de Harry Potter. Até hoje, se você abrir o livro em uma página e me ler uma frase, eu vou falar, tá no capítulo tal, nessa hora eles estão fazendo tal coisa, enfim, de tanto que eu gostava. Mariah Carey, lógico, ainda gosto bastante. Sandy Júnior, ano passado eu fui no show deles, lindo. Eu nunca vi, foi o primeiro show que eu vi que todas as pessoas cantaram todas as músicas. Não tem como não saber uma música deles. Foi uma super, super ultra experiência, o show deles. Mas eu gosto muito de ouvir pop, de ouvir rock, livro. Eu gosto bastante de ler Nicholas Sparks, então romances, comedinhas românticas, esse tipo de coisa. Hoje em dia eu tô mais focada na residência, então eu acabo lendo mais
livros voltados para a parte de ortopedia mesmo, mas de vez em quando dá para escapar, né? E ler algum romance. Nossa, vocês tiveram contato com muitos artistas, muito mesmo. E quais você mais gostou de conhecer? Porque foram bastante, né? Verdade, a gente teve a oportunidade de conhecer bastante gente, né? Eu lembro que o Daniel, ele marcou uma presença muito importante porque ele foi super simpático quando a gente conheceu, a gente tirou foto, a gente pegou autógrafo. Ele era muito gente fina mesmo, ele é muito gente fina. Deixa eu ver quem mais. Ai, caramba. Bom, a Eliana era nossa mãezona, né? A Xuxa sempre foi muito fofa, legal, simpática. A gente conheceu bastante dupla sertaneja, outras crianças, as meninas do Ruge eram fenomenais, são fenomenais. Deixa eu ver quem mais. Nossa, foi tanta gente, Lu, que fica até difícil de lembrar. Eu lembro que a Luísa Posse também a gente acabou encontrando bastante nos bastidores. E ela era uma fofa, super simpática. Tinham outros grupos infantis que a gente acabava se encontrando, vendo. Os meninos, Pedro e Thiago, super bacana os dois. Deixa eu ver quem mais. A Stephanie Brito, eu lembro que foi super simpática, fofa. A gente tem até foto com ela. A Bruna Marquezine, na época que a gente se conheceu, lá no prêmio, né, do Criança do Brasil 2003... Foi uma fofa, gente, muito fofa mesmo, super legal. A gente até trocou telefone na época. Ela morava no Rio de Janeiro, então depois disso a gente perdeu o contato, né? Agora, cite uma experiência no trem que você gostou muito e uma que você detestou. E agora, uma experiência que eu gostei muito foi realmente o programa, o domingo, o Spot Espetacular, né? E eu lembro da entrada dela, era Unidunité, e aí ela falava, temos o Trem da Alegria, tarará, e a gente gravou no Maracanã. Eu tava com a roupa do São Paulo, que é meu time do coração, fiz um gol de cabeça. Foi uma super experiência. Agora, uma experiência não tão legal? Puxa vida. Lu, agora você me pegou, não consigo pensar uma assim de cara. Teve uma vez que a gente foi fazer um show no Maranhão, em Bacabal, e a gente passou muito mal. E eu lembro que todo mundo passou mal no hotel. E eu não passei mal. Acabou que eu passei mal na hora que a gente foi fazer um ensaio geral, a passagem de som. Então, nossa, eu tive que ir correndo pro banheiro lá do ginásio, do ginásio em que a gente ia se apresentar. E foi uma experiência horrível. Meu Deus, esse negócio de passar mal, misericórdia, não é comigo não, tenho pavor. Quando aconteceu de vocês gravarem o segundo CD, desde sempre a ideia era regravar músicas de outros artistas? E agora? Não posso falar com certeza. Não me lembro mesmo, mas acho que sim. Acho que desde o início seriam regravações dos sucessos do momento. Quando você descobriu que também iria gravar um VHS, como estava fazendo Xuxa, Eliana, como você reagiu? É legal, né? É que hoje em dia a gente meio que perdeu isso, né? Nem tem mais DVD, não tem mais nem VHS em casa, mas na época, realmente você ver e ouvir era uma experiência muito bacana. E o nosso VHS tinha uma história, além dos clipes. Então foi muito legal, a gente conseguiu entrar de cabeça, a gente viajou para fazer as gravações. Eu, como sempre, fui muito artística, assim, gostava de dançar, de falar, de atuar, de brincar, eu gostei muito da ideia. O Iago me contou que o Ed Mota, para liberar a música, ele pediu para que gravasse o CD, para que gravasse a música antes, mandasse para ele, que se ele gostasse ele iria liberar. Aconteceu isso com algum outro artista que teve dificuldade de liberar a música? Olha, sinceramente, não sei. Até essa história que o Iago te contou, eu também não sabia, porque isso acabava ficando muito entre a gravadora, entre o nosso empresário, entendeu? Então, o pessoal do estúdio, a gente acabava não se envolvendo, pelo menos eu acabava não me envolvendo.
essa parte mais burocrática e política, eu não me lembro mesmo. Agora vamos fazer uma brincadeirinha. Se você pudesse criar um só sucesso do Momento 2, qual música não poderia faltar? Vou começar. Eu acho que não poderia faltar Tô Nem Aí, da Luca. E claro, Vamos Fugir. E claro, Vou Deixar, do Skank. Meu Deus, ficaria incrível. Sua vez. Ixi, dá tempo ainda de eu falar os que eu gostei de conhecer nos bastidores? O pessoal do Fala Mansa, o grupo Nota 10 e o Maurício Manieri. Eu lembrei agora porque eu acho que aquela música do Maurício, A Primavera, seria legal de regravar. Tô Nem Aí, as que você falou, Capital, Skank. Eu acho que a gente poderia gravar um Sandy Júnior, um Se é a lenda dessa paixão, alguma coisa assim. Enfim, dava pra gente fazer uma playlist legal. Bah, por que em 2003 vocês fizeram pouca televisão? Digo, referente ao ano de 2002. Ah, boa pergunta. Eu nem sabia que em 2003 a gente tinha feito pouca televisão. É que 2002 foi tão, acho que, intenso, né? Como foi a gravação do primeiro CD e aí tudo isso. Agora 2003, sinceramente, não sei. Não sei mesmo. Aproveitando que a gente tá falando já nessa época, né, de 2003, fala pra gente um pouco sobre a temporada no Teatro Gazeta que vocês fizeram. Olha, eu sempre fui fã de teatro, né? Então, a minha carreira, digamos assim, começou no Lemis, né? No Teatro Abril, que agora é o Teatro Renault. E então, voltar pro teatro, pra mim, foi algo incrível. A temporada foi bem bacana, a gente fazia um pocket show e a gente acabou conhecendo um pessoal muito legal e bastante profissional lá do Teatro Gazeta. O Teatro Gazeta, ele fica localizado num lugar muito joia, então todas as vezes que eu me deslocava para São Paulo, eu ficava ali mais ou menos na Avenida Paulista, a gente almoçava por ali, fazia tudo por ali. A temporada fechou com chave de ouro, assim, a nossa experiência no Trem da Alegria. E além disso, né, era uma oportunidade da gente mostrar um pouco dos nossos talentos fora do trem, né? Então cada um tinha seu momento individual de cantar alguma música em japonês, alguma música em espanhol, alguma música em inglês, entendeu? Cada um tinha o seu momento, então foi bem especial nesse sentido. Eu li numa reportagem de jornal da época que você já falava que queria ser médica. Esse desejo só cresceu com o passar dos anos? Isso. Desde pequenininha eu sabia que eu queria ser médica, né? Então eu falo, Trem da Alegria, o Lemis, eles foram muito importantes, né, na minha vida. Me fizeram ser quem eu sou hoje, tá bom? Mas eu sempre fiz por hobby. Eu fazia porque eu amava, porque eu gostava e porque eu tinha o apoio da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, que faziam esse corre junto comigo, né? Mas eu sempre soube que em algum momento eu ia parar, me dedicar aos estudos para fazer medicina. Você também criou uma conta no Instagram extra, né? Para tirar a dúvida das pessoas referente à função, ao seu trabalho, né? Que você é médica. Se chama Doutora Bárbara Lívia CS. Se escreve DRA.Bárbara Lívia CS. Para quando vocês forem pesquisarem, aí, para vocês acharem rapidinho. Fazer isso já era um desejo seu? Era. Eu sempre gostei muito de ensinar. Então, teve uma época que eu fui professora de inglês, aí depois eu parei, depois eu voltei, fui professora de inglês voluntária em uma ONG em São Paulo. Então, eu sempre gostei muito de ensinar. E aí agora, nessa minha profissão, né, na minha área, tem bastante coisa que a gente pode dividir com as pessoas, desde as pessoas leigas até as pessoas mais entendidas no assunto. Então, realmente, eu criei essa conta para compartilhar conhecimento, né? Tá um pouco agora esquecida, porque esses últimos tempos eu tava na correria, mas eu pretendo voltar e me dedicar mais a ela, sim. Sabe, eu tenho a impressão de que ser médico tem, muitos obstáculos. É assim mesmo? Olha, esses dias o meu priminho de 10 anos me perguntou: Bah, é fácil ser médico? Foi difícil responder, porque o que é fácil, né, para uma criança? Eu falei que, bom, fácil não é, né, mas que é muito gratificante. Então tem obstáculos? Tem obstáculos. Eu demorei bastante tempo para entrar na faculdade, então eu tive que sentar a bunda na cadeira, estudar,
entender que eu precisava me dedicar porque estava todo mundo se dedicando para isso. Então que só a facilidade, só o dom não são suficientes no primeiro momento. Depois a própria universidade, são 6 anos, né, em que você se dedica a isso, né. Minha vida é 100%, eu mudei para Sorocaba e eu fazia isso, era faculdade. Lógico que daí nas faculdades tem as repúblicas, tem as festas, tem os treinos, então são coisas que acabam nos distraindo, né, de só ficar sentado estudando. Mas em alguns momentos a gente precisa só ficar em casa sentado estudando. Então, tem obstáculos? Tem. Mas é aquilo que eu falei pro meu priminho, é muito gratificante. Eu hoje, quando eu consigo pensar um diagnóstico, propor um tratamento, quando eu recebo um feedback positivo, né, de um paciente, tudo isso me faz muito feliz e me faz pensar que tudo que eu fiz até agora realmente vale muito a pena. Tem que fazer, tem que gostar do que a gente faz. Lembrei aqui que você contou em uma entrevista que te convidaram para fazer teste para Malhação. Surgiram muitos outros para continuar no meio artístico, já que nessa época você já queria dedicar aos seus estudos? Olha, realmente surgiu essa proposta aí da Malhação. E depois que eu saí do Trem da Alegria e aí voltei para Piracicaba e estava me dedicando realmente aos estudos, surgiram algumas propostas de comerciais, enfim, mas não era nada muito minha praia. E então eu me desliguei mesmo. Quer dizer, me desliguei, a gente nunca se desliga, né? Eu hoje canto no chuveiro e a minha playlist é bastante diversificada, inclusive. Mas aconteceu tudo da forma como tinha que acontecer. Agora eu vou ler 2 perguntas de fãs, beleza? O Rafael Maia perguntou como que era a sua rotina no trem, se você saía da sua casa cedo para ir para os programas de TV, ou se tinha uma van ou carro que buscasse vocês em casa, se faltaram muito às aulas. E a pergunta do Lucas Santos é, se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Bom, vamos lá. Então, começando pela minha rotina no Lemis, tá? Lemis, então, era de quarta a domingo, como eu disse, quando a gente já tava em cartaz. E aí, eu ia pra escola de manhã na quarta-feira, voltava da escola mais ou menos meio-dia, almoçava, estudava, fazia tarefa, enfim, o que tinha que fazer. 4:30 da tarde eu saía de Piracicaba, tá bom? Saía de Pira, minha mãe me levava, meu pai me levava, o motorista levava, enfim. Saía de Piracicaba, chegava em São Paulo umas 7, mais ou menos, 6:30, umas 6:30, 7 horas eu tava lá no teatro, né? Das 7 às 9 a gente ficava se arrumando, 9 horas começava, das 9 à meia-noite era o espetáculo, meia-noite eu voltava pra Piracicaba, chegava em Piracicaba mais ou menos umas 2 da manhã, 2 e pouquinho, dormia no dia seguinte, 7 horas na escola, meio-dia voltava, 4 da tarde ia pra São Paulo, enfim, essa era a minha rotina, e a rotina da minha mãe, e de vez em quando a rotina do meu pai e do meu irmão, né? Então, eu sou muito grata a eles por terem permitido que eu vivesse tudo isso, né? Que eu pudesse ter essa oportunidade, tá bom? E aí, no Trem da Alegria era mais ou menos a mesma coisa, só que os horários eram mais variados, né? Então, eu tinha que estar até o horário, eu ia pra escola, saía, ia pra São Paulo, e aí lá em São Paulo a gente tinha a nossa van. E aí a gente se deslocava com o seu Estevão nessa nossa van. A gente tinha o nosso escritório, que era ali na Jerônimo da Veiga. E aí a gente tinha a nossa van que nos levava para os lugares. Se eu faltava bastante da escola, não me lembro de faltar tanto. Faltava de vez em quando, mas não faltava tanto. Só que foi um dos anos que eu consegui me dedicar mais aos estudos. Porque eu sempre fui daquelas pessoas que quanto menos tempo, mais faz. Então eu sabia que o meu tempo era bastante reduzido, que eu tinha que estar em um lugar, depois no outro. Então o tempo que eu tinha eu aproveitava para estudar, para fazer o que eu tinha que fazer, para fazer aquilo que era de minha responsabilidade, né? Então, às vezes eu faltava, mas eu conseguia correr atrás do que eu tava perdendo. E se eu mudaria alguma coisa? Difícil, eu acho que não. Eu acho que realmente as coisas aconteceram da forma como tinham que acontecer. Eu era nova, mas eu aprendi muito, amadureci demais. Eu acho que parte da pessoa e até da profissional que eu sou hoje tem muito
daquilo que eu fui na época do Lemis, na época do Trem da Alegria, né? Foram experiências que me moldaram como pessoa, como profissional, que me fizeram aprender o bom, o ruim, aquilo que a gente deve, aquilo que a gente não deve fazer, como assumir um compromisso, como ser responsável, né? Como pensar no outro, ter empatia. Então, assim, foram coisas que eu aprendi nos bastidores dessa vida, né? Então, eu não mudaria nada, não. Acho que eu fui muito feliz e sou muito feliz de lembrar daquela época. Tá bom? A gente já tá no final do primeiro episódio do podcast. Eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês tenham gostado. Primeiramente, eu quero te agradecer, Bá, por ter topado fazer parte, né? Como eu já disse, gente, não está sendo em ordem de preferência. Eu não tenho preferência de integrante, eu gosto de todos do mesmo jeito. Está sendo na ordem que eles forem aceitando. Então, por exemplo, a Bárbara aceita o primeiro, beleza, a Bárbara o primeiro episódio. Sayuri aceita o segundo, Sayuri o segundo episódio, e por aí vai. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa ter tomado o seu tempo, foi muito incrível essa entrevista. Foi muito gratificante poder entrevistar você assim de tete a tete. E fiquei muito feliz e satisfeito com todas as suas respostas. Adorei. Eu, como fã, estou alimentado de novas curiosidades e novas informações. Bah, muitíssimo obrigado mesmo. Conta comigo sempre. Acho que é isso, Lu. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que eu vivi, que a gente viveu nessa época, né? E meu muito obrigada a você por trazer à tona essas lembranças e por relembrar uma época tão gostosa e uma música tão boa, porque hoje em dia as crianças não têm mais um Trem da Alegria aí pra acompanhar, não é mesmo? Tá bom? Um super beijo e obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido o primeiro episódio. Muito feliz com a presença de vocês aqui também. Então, nos vemos no próximo. Até mais!